ser. Atenção, Era um clone. já começou o hino, né? Quem não quer arrepia. Trailer Pires e a escalação do Flamengo na Rádio Juiz de Fora. O treinador, Felipe Luiz. O amado Felipe Luiz. Rodrigo Bueno, não. Com Rossi. Eu quero o Pedro jogando no Flamengo, que arrepende, ele tá jogando demais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E agora vamos acompanhar tudo que a imprensa vem falando antes do Mengão enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Primeira rodada, o Flamengo ganhou do Táchira fora de casa. Agora no Maracanã certamente é muito favorito e vai em busca de uma grande vitória, né, para convencer, já que os últimos jogos ali vem sendo um pouco difíceis. O lado bom, que tem a volta do Pedro, a imprensa ali trouxe as últimas informações direto do Maracanã lá na ESPN, é o que vamos acompanhar a partir de agora. O link do programa F-Show estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Pedro, hein? Então, voltou o Pedro. Voltou o Pedro. Pedro voltou. O Felipe Luiz, todo mundo ama, né? Treinador do, Por enquanto. do Flamengo. O que é isso? A gente sabe como é a vida. isso? A gente sabe como é a vida do treinador. Bom comentário. Caraca, se riscar o fósforo. Seja bem-vindo. Quando você riscar fala o todo fósforo- mundo, o futebol brasileiro hoje está Rafael encantado Marques. pelo Felipe Luiz. Mas é muito na base do resultado. Vamos pro Marcos falar, vai. E ele está de volta. Vamos pro Marcos. Põe a vinheta dele aí, por favor. Rafael Marques. Ontem você deitou e rolou. Você voou. Ontem foi bodas do que ele falou mesmo? Ontem, De aqui? águas marinhas. De águas marinhas. Acho que é isso, né? E hoje você está aqui... Celebrou o amor ontem, contrário, ele trouxe falou. informações Do avesso. e hoje vamos falar do Mengão. Você vê que quando a vibe é positiva, tá pronto pra ver como o Maraca vai receber. Ainda pode ser mais prático do que isso, né, Edu? Botar aqui no Maracanã, mais uma vez, promessa de casa cheia. Aliás, é tradição em jogos do Flamengo, principalmente pela Conmebol Libertadores. Nós temos públicos acima de 54, 56 mil torcedores presentes e essa noite não será muito diferente. O Flamengo começou vencendo fora de casa o Deportivo Táchira e, portanto, hoje sustenta essa condição de se manter na ponta do grupo da Libertadores após a partida contra o Central Córdoba e, para isso, evidentemente, conta com a qualidade do seu elenco. Eu digo elenco porque mudanças ocorrerão na formação titular do Flamengo por parte do técnico Felipe Luiz em comparação à equipe que jogou contra o Vitória no domingo pelo Campeonato Brasileiro. De cara, os dois atacantes poupados, Bruno Henrique e Gonçalo Plata, jogam normalmente hoje aqui contra a equipe argentina. Esses são os retornos. E aqueles que podem ser preservados são o Alexandro, lateral esquerdo, o Pulgar, volante, e o De La Cruz, volante barra meia. No entendimento da comissão técnica, são jogadores que estão com um acúmulo de minutagem exagerado para esse estágio da temporada 2025 e pode ser que eles sejam preservados e, se isso acontecer, entram Ayrton Lucas, Everton Araújo e Luiz Araújo. E em que isso impacta no time? Muda a posição do Gerson, que em vez de atuar como meia, preponderantemente posicionado ali pelo lado direito, vem para a função de segundo volante, para participar da construção em primeira linha, para a entrada do Luiz Araújo como ponta pela direita, do Gonçalo Plata como ponta pela esquerda, ou até uma inversão, e o Bruno Henrique como centroavante. Tudo isso aí envolve a formatação do time, mas alguns aspectos fora do jogo também chamam muito a atenção, ou chamam até mais atenção, né? Primeiro, a informação de ontem, depois de uma negociação demorada, complexa, que teve como alguns ingredientes declarações do pai do jogador, Gerson e o Flamengo chegaram a um consenso e o contrato foi renovado até 2030. Era inteligência não, não nessa tinha, não. época, essas Eu coisas. acho que era você. Atenção, Senão, era um clone. Já senhoras começou e o hino, né? senhores. Quem não quer arrepia. Trailer Pires e a escalação do Flamengo na Rádio Juiz de Fora. O treinador, Felipe Luiz. O amado Felipe Luiz. Rodrigo Bueno, não. Com Rossi no gol. Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, De La Cruz ou Luiz Araújo, Pulgar, Everton Araújo como opção, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata na ponta esquerda, como diriam antigamente. Muito bem, agora Natália Ferrão, fico Faltou imaginando... um pouco de Elcio Venâncio aí, hein, Edu? Mas ele é demais. Ô, Rafa, Mas ele já foi bem profissional agora, Rafa. Queria Ele tinha mais. que abrir, tinha que abrir a escalação como o Elcio Venâncio abria. O mais querido do Brasil! Pô, tinha que ser assim, né? Tem mais já foi bastante tem mais profissional, Rafa. garbo, Eu não tenho é mais essa radiofônico. desenvoltura. Ele é um cara que dispensa comentários do que ele pode representar em campo pro Flamengo.
E muda um pouco a característica, né? Você tem o Bruno Henrique, que quando faz a função de atacante, ele é um atacante de muita mobilidade, é o cara que vai atacar muito espaço, que vai para o lado de campo. O Pedro, ele é o cara mais da referência, ótimo para fazer pivô, para ajudar na construção também ali na entrada da área. Ganha muito, mas tem que ter calma, né? Acabou de voltar de lesão, minutagem vai ser regulada, obviamente, pelo Felipe Luiz e o departamento médico do Flamengo. E ele voltou, Rafa, até num tempo bem interessante, né, de recuperação. Mandar um abraço pro pessoal do departamento médico do Flamengo, que o médico também tem muita importância, fisioterapeuta e tal, para esse retorno. E agora mudou tudo lá, né? Um retorno para virada celebrar, do ano, né? Ele pegou. Eu tô torcendo muito pro Pedro deslanchar, cara, pra ajudar também a seleção. Ele se machucou treinando pela seleção brasileira, né? É importante deixar isso bem claro, não foi nem no Flamengo. Foi treinando pela seleção brasileira. E aí ele é cortado e aí tem o diagnóstico de uma lesão tão grave. A previsão inicial de ausência dele dos gramados era entre 8 meses e meio e 9 meses. Era uma gestação, né? A ausência dele dos gramados. Ele está voltando com 7 meses e alguns dias. De fato, foi um trabalho muito bem desenvolvido. Tem que ver a questão do fortalecimento muscular, tem que ver a questão da resistência aeróbica, porque a perda do ritmo de jogo impacta também, né? No quanto que o jogador consegue ficar em campo, pela mobilidade, pelo deslocamento, quanto que o corpo dele vai responder. E vai ser uma coisa gradual, compassada, não vai ser aquela coisa, sabe, imediatista. O Flamengo não precisa disso, né? É evidente que ele é muito mais jogador que o Juninho, é evidente que ele é muito mais centroavante do que o Bruno Henrique. Essas coisas nem cabem em discussão. Mas o Flamengo vai ter um cuidado especial com o Pedro, até porque na cabeça do Felipe Luiz, o Flamengo ideal do Felipe Luiz tem o Pedro. O Flamengo ideal do Felipe Luiz, claro, com todo o elenco à disposição e muitas opções de variação de jogo, de características diferentes que podem trazer elementos novos para o lado coletivo do time, mas no Flamengo ideal do Felipe Luiz tem muito a ver com o Flamengo mais antigo, né? O que está no clube há mais tempo. E o Pedro está entre os jogadores que têm mais tempo de clube. Ô, Bubu, você sabe que eu fico sempre observando o diferente. O diferente. O diferenciado. O diferenciado. O Pedro é diferenciado. Eu vou falar aqui uma coisa, eu torço muito para que ele dê certo, porque eu acho que ele também cria uma alternativa para a seleção brasileira. O Pedro é para voltar também em seleção brasileira. Ou eu tô maluco? Não, a tendência é essa, né? Ele é o camisa 9, né? Por excelência, figura diária. O treinador da seleção brasileira contratado, já chegou, vai escolher o Pedro como camisa 9? Não tenho dúvida disso. Pedro Você bem. sabe quem vai ser o técnico? Como que vai ser? Eu sei, mas eu não vou contar quem, Não sabe quem vai ser o treinador? Você acha que o Pedro tem chance de... A Nath falou, olha, vai com calma. A gente tem... Você não tá otimista com o Pedro, a minutagem desse retorno, né? Mas o Pedro tem... Ele não tá otimista com o Pedro. Já vou perguntar pra ele sobre o adversário. Central Córdoba? Eu vi uma matéria muito boa. O Tonhão, semana passada, nosso grande Antônio Chamorro, fez matérias apresentando equipes da Libertadores. Sim. E o Eugênio Leal, Capitão América, fez uma matéria do Mushuki Runa, que vai enfrentar o Cruzeiro na Sul-Americana, a gente vai transmitir aqui. O Eugênio arrebentou a boca do burro aqui. Ele deu um show. Do balão? Não, agora mudou. O Capitão América falou do Mushuki Runa. Então vai ao site. Eu fico, assim, falei da ansiedade, a Nath falou também que... Vamos precipitar, Edu. Você tá muito ansioso. Eu tô querendo o gol do Pedro. Mas eu não tô escondendo mais. Não, se depender do Pedro, ele só volta no que vem. Um gol do Pedro. Agora, você, que é chato, e tá todo mundo vendo o quanto você é chato. O chato, vai lá, chatão. O chato, chegou o chato. Fala o chato. Lá vem o chato. Tem churrasco assim, vai chover. Vai chover. Aí a cerveja, precisa ver se nenhuma cai aí e quebra. Você que é chato, lá vem o chato. Eu já perdi. Algumas, já conheço algumas. Ô, Bubu, fala pra ele que o Pedro vai fazer um gol hoje, cara. Você ficou animado quando houve aquele rumor de que o Palmeiras poderia contratar o Pedro? É bom jogador, mas eu... Você ficou empolgado? Eu quero o Pedro jogando no Flamengo, que arrebenta, tá jogando demais. Mas é pra ter essa dosagem, não cria também uma pressão. Que, obviamente, eu tô falando da pressão, mas o cara que é titular e o Pedro tá no banco... Ele sabe que tem ali o fera. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Slow. Slow. O Pedro é um cara que é querido não só pelos flamenguistas. Ah, é? Porque ele é um cara, quando começou a carreira, começou muito bem, e eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, tá procurando um centroavante mais ou menos no estilo como ele. Ele sofreu uma lesão. Estavam falando de ele pro Real Madrid, lembra? Quando ele sofre a primeira lesão grave dele... Convocado para a seleção, ali ele já sofre a primeira lesão e aí ele tem esse processo natural de ir para um grande time da Europa e tal, interrompido. Agora, novamente, ele tem essa questão. E a lesão do Pedro foi na seleção, né? Também isso que pega muito, porque era a oportunidade dele de disputar, talvez,
uma competição internacional, poder mostrar como é um jogador importante para a seleção brasileira. E acabou que no treinamento ele teve a lesão. Foi uma infelicidade tremenda do Pedro ali. Infelizmente, um jogador importante para o Flamengo. Acho que a temporada do ano passado, que foi bem ruim, poderia ser completamente diferente. Ainda mais pelo estilo de jogo do Flamengo, né? É aquilo que o VSR até comentou, já falei isso aqui outras vezes, se eu não estiver enganado. Onde o estilo de jogo do Tite era: dá a bola no Pedro que ele resolve. Joga a bola no Pedro que ele vai fazer alguma coisa. E era assim que o Flamengo jogava na última temporada, até o Pedro se lesionar. Então quando o Pedro tem a lesão, é um Flamengo que cai demais de produção. A gente vê que a queda do Flamengo está muito de acordo com a lesão do Pedro. Era um Flamengo jogando de um jeito, claro, não estava voando, jogando o seu melhor futebol, mas o Pedro sempre estava guardando gol, sabe? Então quando ele lesiona, é um Flamengo que muda completamente a maneira de jogar e, consequentemente, acabou custando muito caro, sendo eliminado da Libertadores, não chegando no Brasileirão, né? Então a mudança técnica também pode ajudar o Flamengo a ter um novo estilo de jogo. E é claro, com o Pedro ali no esquema tático do Felipe Luiz, certamente ele terá muitas oportunidades para marcar gols, muitas bolas vão sobrar ali para o Pedro guardar. Então estou muito animado, esperamos que ele possa pelo menos jogar alguns 5, 10 minutinhos, né? Quem sabe nessa partida contra o Córdoba. Pensou se ele volta e marca logo no retorno? Seria espetacular. Diz o que você pensa, comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais, obrigado a todos novamente que estão dando esse apoio, se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos. Valeu!